hoje iremos abordar a questão das doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência, assim como os métodos anticoncepcionais, certo? Então, assim, as principais ISTs que nós temos são a sífilis, a herpes, o cancro mole, o HPV, que eu já vi várias perguntas aqui sobre a questão do HPV, a gonorreia, a tricomoníase, a hepatite B e o HIV. Então, assim, quando a gente fala da questão sexualidade, como a professora Neide falou, às vezes deixa a gente até meio que acanhado, outros acham que é um assunto engraçado, mas não é, nenhum dos dois. É interessante a gente saber, mas com responsabilidade, e não a gente só saber, como também poder falar com os nossos pais sobre esse assunto. Devido à questão de comportamentos que se vem gerando de geração em geração, às vezes os nossos pais eles não têm essa abertura com a gente. E, às vezes, a gente até não entende e a gente procura as redes sociais. Então, a forma mais segura é a gente tentar, primeiramente, conversar com os nossos pais. Se vocês não conseguirem, e aí, agora nós temos esse projeto, né, com o professor Giovanni, que aí vocês poderão estar entendendo cada vez mais sobre esse assunto. Eu vou passar aqui, primeiramente, para Mariane, para ela falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência. O que isso pode ocasionar quais os transtornos. E, em seguida, ela vai falar também sobre os métodos que se podem evitar. E aí a gente começa a falar sobre as questões que vocês colocaram, e, mediante as questões, eu vi que tem muitos questionamentos sobre as doenças sexualmente transmissíveis, e aí a gente vai falando e vai se tornar uma roda de conversa, onde não só a gente vai conversar, assim como vocês também terão voz livre para fazer perguntas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sou Mariane, sou enfermeira, e eu estou na Gerência de Saúde da Mulher, aqui no município de Palmeira dos Índios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos sexuais e reprodutivos, e também vamos falar sobre os métodos contraceptivos, os métodos que temos para prevenir a gravidez. Então, a partir do momento que vocês tiverem dúvidas, não tenham vergonha, podem levantar a mão e perguntar, certo? Se realmente estiverem muito intimidados, no final da palestra, pode me procurar, pode procurar a mim ou a Dani, e pode conversar com a gente pessoalmente, a sós, tá certo? Ou escreve no papelzinho, entrega ao professor, às meninas, e depois a gente lê. A gente já tem umas perguntas aqui que vocês fizeram, e a gente vai esclarecendo o decorrer da nossa roda de conversa, tá certo? Então, sobre os direitos sexuais e reprodutivos, o que quer dizer isso? Direito sexual é o direito que a gente tem de se relacionar com a pessoa sem discriminação, sem preconceito. E o direito reprodutivo é o direito que eu tenho de querer ter filhos ou não, ou quantos filhos eu vou querer, certo? Então, o direito. Tem pessoas que decidem não ter filhos, não quer ter, quer casar, mas não quer ter filho. Outros querem ter 5, outros querem ter 1. Então, é um direito sexual e o direito reprodutivo. E o que entra sob a nossa responsabilidade como um direito, né? Então, é o direito da gente estar informado sobre métodos contraceptivos, o que é disponibilizado para a gente prevenir uma gravidez, ou prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. É um direito nosso, da gente saber, conhecer nosso corpo e o que é disponibilizado para a gente. Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem também se aprofundar mais, vocês podem também procurar um posto de saúde, que lá tem um médico e enfermeira para orientar vocês. E lembrando que é um direito de vocês o sigilo, porque muitas pessoas têm resistência, né, com os pais.
de falar sobre sexo. E sexo tem que ser quebrado esse tabu. A gente está aqui, não está trabalhando pornografia, a gente está trabalhando a educação sexual, certo? Para que a gente conheça os métodos, para que a gente esclareça as dúvidas, para que não tenha uma gravidez precoce. Então, vocês podem sim, não tenham vergonha de procurar o posto de saúde. É sigilo, tá? É um direito de vocês. A enfermeira não vai procurar o pai de vocês para dizer que vocês foram lá para esclarecer dúvidas ou iniciar um método contraceptivo, tá? Então, se tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão e perguntar. Sobre os métodos contraceptivos, existem várias opções. Temos os métodos contraceptivos orais, que são os comprimidos, tá? O anticoncepcional, que aí você pode utilizar eles durante 28 dias, a mulher utiliza, né? Todo dia vai tomar um comprimido, para 7 dias, para menstruar e depois reinicia. Lembrando que, quando o adolescente ele resolve iniciar o método contraceptivo, pela primeira vez eu tomo anticoncepcional. Não quer dizer que ele vai tomar o anticoncepcional e deixar o preservativo de lado, não. O preservativo, ele deve sempre ser utilizado, tá? Independente de o método que você está utilizando. Ele sempre deve ser associado. Então, se você está utilizando o comprimido oral, é interessante que você use um método contraceptivo, principalmente se a pessoa tiver vários parceiros sexuais, mais um motivo para a prevenção das ISTs. E a gente tem o masculino e o feminino, que eu vou mostrar já já, como se coloca, como se retira e os cuidados também que a gente tem que ter com os preservativos, tá? Então, temos o comprimido oral, que é disponibilizado pelo SUS, no posto de saúde. Quem tem interesse em utilizar um método, procura o postinho da enfermeira para dar todas as orientações. Lembrando que o planejamento é a responsabilidade, né? Planejamento reprodutivo e a responsabilidade da prevenção da gravidez não é só da mulher, tá, meninos? Os meninos também têm que fazer a parte deles. Eles devem lembrar, quem tem namorado, quem já tem uma vida sexual ativa, tem que também lembrar a parceira de tomar um remédio e não colocar a responsabilidade nem a carga toda para a mulher, certo? Se ela não se dá com os anticoncepcionais que são disponibilizados no postinho de saúde e tem que comprar, os meninos também têm que comprar para elas, porque a responsabilidade é dos dois, não é só de um. É o namorado, é? Casal. Eu vi que ela deu um toque a ele e disse, oi. Então, assim, a responsabilidade é dos dois, tá certo? Não é só a carga toda para a mulher. E, além dos orais, a gente tem os injetáveis, tá? Que é a injeção. Que essa injeção ela pode ser mensal ou ela pode ser a cada 3 meses. Mas, por ser uma bomba de hormônio, não é indicado que as meninas menores de 16 anos iniciem o anticoncepcional injetável de 3 meses, porque é uma bomba de hormônio, tá? Temos também o DIU, que tem uma perguntinha sobre o DIU. A gente recebeu, vou mostrar para vocês o DIU, tá? Como é que ele é utilizado, quem pode colocar o DIU, e a gente tem 2 tipos de DIU. A gente tem o DIU de Mirena, que é um DIU que ele elimina o hormônio, e ele é trocado a cada 5 anos. E temos o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele é de cobre, não tem hormônio, e ele deve ser trocado a cada 10 anos. Agora, se a mulher se interessar em tirar antes dos 10 anos, ela pode sim. E aqui no nosso município de Palmeira dos Índios, já tem a oferta do DIU, que é o dispositivo intrauterino. Então, se aquelas meninas elas não gostam de tomar hormônio, ótimo, no final me procura para a gente ver as orientações e marcar para colocar o DIU, certo? E aí, o que é que acontece? Se elas não podem tomar hormônio, não querem tomar hormônio, é interessante usar o DIU, dispositivo intrauterino, que eu vou mostrar para vocês, e mostrar quem tem interesse de colocar o DIU, como vai fazer, tá certo? Para ser inserido aqui em Palmeira, que já tem uma médica, obstétrica e ginecologista que ela implanta o DIU. Temos também o método natural, tá? Esse método natural, para a pessoa utilizar, fazer por questões religiosas
ou porque não quer, é um direito de vocês escolher o método. Agora tem que ter responsabilidade em como utilizar esse método, tá certo? Que é a tabelinha, que tem até uma pergunta, né? Em relação à tabelinha. A mulher não é, vou decidir usar a tabelinha, fazer um método natural e pronto. Não. Isso você vai ter que passar, no mínimo, 6 meses anotando o seu ciclo menstrual. Quando a menstruação chega, vocês sempre têm que ter essa anotação. Por quê? No mínimo 6 meses. Para verificar se sua menstruação ela é ou não regular. Hoje em dia, tem os aplicativos, né? A maioria tem smartphone. As meninas podem baixar, assim, um calendário menstrual. E aí ele vai, automaticamente, ele avisa quando está prestes a chegar, dependendo do ciclo. Porque o ciclo normal, padrão da maioria das mulheres, ele é de 28 dias. Então, se a menina menstruou no dia 1º de janeiro, dia 28 de janeiro vai vir. Ela menstruou 2 vezes no mês, porém, foi quanto intervalo? 28 dias. Então, significa que a menstruação dela veio certo. Agora, se ela menstruou dia 1º e menstrua dia 15, algo está errado. Aí tem que avaliar a questão hormonal. Então, para essa questão natural, tem que ter a menstruação regular, e não é só escolher e pronto. Tem que ter todo um acompanhamento, conhecer o seu corpo, porque quando a menstruação vai embora, tá? O que é que acontece? Vem um